Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com o nosso tema CSI, como sabemos isto, não é? E se bem se lembram, estávamos a fazer aqui uma série de episódios acerca do movimento da Terra, não é? Como é que nós sabemos que a Terra se move. Mas antes de entrarmos por aí, eu sou o Gonçalo Andrade e estamos de volta aqui ao nosso programa, aqui com o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá a todos os que nos ouvem. Está tudo a andar. Então, Bernardo, nós já tínhamos visto aqui umas coisas sobre este tema, não é? Portanto, nós fizemos aqui isto. Este episódio vai ser pelo menos a quarta parte, não é? Não sabemos se vai ser a quarta e a quinta, mas vai ser pelo menos a quarta parte. Temos aqui que fazer um esforço para ser a quarta e a última. Vamos lá ver se conseguimos. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas os nossos ouvintes já sabem que a casa gasta. Portanto, vai ser pelo menos a quarta parte deste tema do movimento da Terra, não é? E que foi aqui, acabou por ser um bocadinho uma extensão da nossa saga do Galileu, apesar de não ser essa a intenção inicial, acabou por ser. E nós vimos aqui várias coisas, não é? Portanto, nós vimos um bocadinho qual é que era o contexto histórico na época do Galileu e antes da época do Galileu, não é? Portanto, nós vimos esta questão do movimento da Terra, vimos os argumentos que existiam na altura, porque é que eles acreditavam que a Terra não se movia e vimos várias coisas, mas em particular acho que há aqui dois argumentos que é importante destacar, porque aquilo que naquela época, na época do Galileu, eram argumentos contra o movimento da Terra, quando nós passamos para aquilo que temos atualmente, não é? Com os desenvolvimentos da capacidade de medição, entretanto, passam a ser argumentos a favor do movimento da Terra, não é? E estamos aqui a falar de dois argumentos em particular, que é a questão do paralaxe, que já lá iremos, não é? Que já falámos nos últimos episódios, a questão do paralaxe e a questão do efeito de Coriolis, não é? Das forças de Coriolis. Que no fundo são importantes, não é? Porque aqui há um movimento duplo, que convém recordar, não é, Gonçalo? Temos um movimento diurno da Terra que demora 24 horas, como todos sabemos, e um movimento anual da Terra, que, como o nome indica, demora um ano, aproximadamente 365 dias, não é? E é este duplo movimento da Terra que, para ser provado, exigiu dois tipos de provas diferentes, não é? A Terra move-se dessas duas formas compostas. Sim, porque são duas questões diferentes, não é? A Terra move-se em torno do seu eixo, ou... Pronto, isso é uma questão, não é? E outra questão é a Terra move-se como um todo através do espaço, não é? Portanto, são em torno do duas Sol, questões. exatamente. Exato, em torno do Sol. São duas, em torno do Sol, ou movimento só no geral, não é? São duas questões que é preciso colocar aqui e que é preciso ter... É preciso... Pronto, há argumentos diferentes para responder a cada uma delas. É isso mesmo. Então, mas Bernardo, estivemos aqui a ver esta questão do paralaxe e de como é que as coisas... qual era o ponto da situação na época do Galileu, não é? Mas isto... Não se via paralaxe, não é? Sim, não se via paralaxe, mas é interessante que aquilo que na época do Galileu era um argumento contra o movimento da Terra, não é? Aqui, à medida que o tempo vai passando, a situação vai mudar um bocado de figura, não é? E se calhar começamos aqui por introduzir como é que as pessoas começaram a achar que a Terra, de facto, que havia bons argumentos para a Terra se mover, não é? E quem é que começou a tentar observar isto e como é que se chegou, de facto, à conclusão que ela se movia, não é? Portanto, na época do Galileu, como estávamos a dizer, isto não se observava, não é? E de facto, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, isto não se observou. Isto só se vai observar muito mais tarde, não é? Mas a verdade é que, embora na época do Galileu os argumentos não fossem conclusivos para o movimento da Terra, e nós até vimos nos episódios passados que um bocadinho depois do Galileu, com medidas melhores, os argumentos para a Terra estar imóvel ainda eram mais fortes do que no tempo do Galileu, não é? Porque estava-se a chegar à conclusão que o universo tinha que ser cada vez maior, não é?
não só o universo tinha que ser cada vez maior, como não só observavam aquelas questões da força de Coriolis, não é? Mas à medida que o tempo foi passando, e aqui em particular há aqui duas personagens importantíssimas, não é? Que é o Kepler e o Newton, não é? A partir do momento em que o tempo foi passando e se fizeram estas descobertas fundamentais feitas por estes dois físicos / matemáticos / astrónomos, não é? O caso vai mudar de figura. Portanto, o Kepler, contemporâneo do Galileu, no fundo vai ser aqui uma das primeiras pessoas, penso que até mesmo o primeiro, não é? A propor a ideia de que as órbitas dos planetas não eram circulares. Porque lembra-se, nós tínhamos visto que é um conceito absolutamente inovador, não é? É uma coisa, isto era uma afronta a tudo o que estava para trás. A perfeição da circunferência, não é? Sim, que o círculo é aquela forma perfeita, e que os planetas, como são, no fundo, corpos de alguma forma perfeitos, não é? Não sei se pode dizer bem etéreos. assim, mas eles teriam... Dizer, são corpos etéreos, não é? Sim, teriam que ter... Para Aristóteles, sim. Sim, teriam que ter um movimento perfeito e, portanto, teriam que ter uma órbita circular, não é? Portanto, mas o Kepler vai ser o primeiro a propor que elas não são exatamente circulares, não é? São elipses, não é? E é engraçado que o Kepler propõe aqui um modelo alternativo ao do Copérnico. Portanto, no Copérnico, se bem se lembram, o Sol está no centro e os planetas andam à volta do Sol em órbitas circulares. No Kepler, o Sol está num dos focos. Portanto, um planeta que anda à volta do Sol numa órbita que é elíptica. Quem não sabe o que é uma elipse, portanto, uma elipse no fundo é um círculo deformado, não é? Portanto, é assim um oval, não é? Tem características matemáticas bastante precisas e tem duas características, que em vez de ter um centro, tem aquilo que se chama os focos da elipse, não é? E ao contrário de um círculo em que a distância de cada ponto do círculo ao centro é sempre a mesma, numa elipse o que acontece é que a soma da distância de cada ponto aos dois focos é sempre a mesma. Portanto, se eu somar a distância que um ponto está de um foco à distância que ele está do outro foco, esta soma é sempre igual para todos os pontos da elipse, não é? E o Kepler, portanto, aqui sem desacreditar em matematiquices demasiado complexas, não é? O Kepler vai ser aqui o primeiro, o primeiro assim mais conhecido, não é? A propor que os planetas têm órbitas elípticas, e propõe também uma série de outras leis, não é? Ele propõe, por exemplo, a lei das áreas, e tem também uma lei que relaciona aquilo que se chama o semi-eixo maior da órbita com o período da órbita. Portanto, mas isto são coisas puramente observacionais, não é? Portanto, ele no fundo ajustou este modelo matemático, órbitas elípticas, com estas outras características que não vale a pena entrarmos aqui em detalhe, sob pena de perdermos a atenção dos nossos ouvintes, não é? Ele tem... Não fuja. Exato. Portanto, ele chega a estas leis numa perspectiva empírica, no fundo. Portanto, ele não tem uma explicação de porque é que isto deve ser assim. Mas, passam-se alguns anos, não é? E o Newton vem aqui e cai como uma bomba atómica na física, não é? O Newton é possível, estas coisas são discutíveis, não é? Mas é possível argumentar que o Newton tenha sido o físico mais importante de todos os tempos. Sim, estás a referir a obra-prima dele, não é? O Filosofia Naturalis Principia Mathematica de 1687, que é a obra mais importante. Sim, é provável, da física moderna. Estas coisas é possível argumentar isto de várias formas, não é? Mas acho que neste caso, sim. Se não for, será certamente um top 3 ou um top 2 ou um top 1, não estou a brincar, mas está certamente é possível argumentar que é a obra científica no ramo da física, pelo menos, mais importante de todos os tempos, a obra do Newton, em que ele propõe, como nós já referimos nos episódios do Galileu, ele faz uma coisa que é absolutamente extraordinária. Ele vai unir a física dos céus à física da Terra. Ele vai propor esta coisa impensável, que até aí não fazia sentido nenhum, que no fundo as coisas que existem aqui à nossa escala, na Terra junto de nós, são coisas imperfeitas e que se movem por influência de outros corpos, não é? E as coisas no céu eram perfeitas e tinham uma física completamente diferente, e o Newton vai fazer este passo gigante e importantíssimo, que é o dizer a física que está lá em cima é a mesma que está cá em baixo, e as coisas comportam-se de acordo com as mesmas leis. Isto é absolutamente revolucionário, e ele não só faz isto,
com as suas leis do movimento, a primeira, a segunda e a terceira lei, que basicamente eu vou só enumerar, não é? A lei da inércia, a segunda lei de Newton é que diz que a força é igual à aceleração de um. Como é que eu ia dizer? A resultante das forças é proporcional à aceleração que um corpo sente num referencial inercial, não é? E a constante proporcionalidade é a massa, portanto, é a inércia do corpo. Portanto, isto é a segunda lei. E depois a terceira lei é a ação-reação. Portanto, quando um corpo exerce uma força sobre outro, este segundo vai exercer a mesma força sobre ele, mas com direção contrária. Não é? Isto são as 3 leis de Newton. Não vamos entrar aqui em grandes detalhes para... Nem vamos mostrar fórmulas. Não é o tema deste episódio. Portanto, mas com estas leis, se nós soubermos as forças, nós podemos calcular o movimento dos corpos todos à nossa volta, basicamente. É preciso ir para escalas muito pequenas ou para escalas muito grandes para nos desviarmos destas leis. Portanto, é impressionante. Isto é uma coisa que funciona... É absolutamente extraordinário. Por isso é que é revolucionário. O que acontece? Gonçalo, se o cientista pode aplicar a física de Newton aos objetos do dia-a-dia, não é? As esferas metálicas em rampinhas e coisas desse género, é diferente aplicar isso a objetos no espaço, não é? E aí é que é preciso ter a observação empírica que vai provar o modelo de Newton, não é? Sim, e o que acontece? Ele não só faz formula estas 3 leis, que já de si era brilhante, não é? Se ele só tivesse feito isto, provavelmente já seria o físico mais importante de todos os tempos. Eu sou um fã especial do Newton, portanto, os nossos ouvintes que discordam que ele seja o maior... Ninguém discorda. Não é possível discordar. Não sei. É possível discordar disto, mas tenham aqui alguma... tenham em conta que eu sou um grande fã do Newton, portanto também posso exagerar um bocadinho às vezes, não é? Mas se ele só tivesse feito isto, já seria o mais importante de todos os tempos. Ele, além disto, ele ainda propõe aquilo que se chama a lei da gravitação universal, que só vai sair... Basicamente vai ser a lei mais simples que vai explicar o movimento dos corpos até Einstein. Não é? É preciso chegar a precisões enormes que não se tinham na época para a lei de Newton deixar de conseguir prever o movimento dos corpos. Mas basicamente o que ele propõe é esta ideia extraordinária, não é? Que quando 2 corpos têm massa, eles atraem-se mutuamente com aquilo que se chama a força da gravidade, e esta força da gravidade é na direção dos centros destes corpos, e até vou descrever, não é? Ela é tanto maior quanto maior for a massa destes corpos, é proporcional ao produto das massas, e é mais pequena quando eles estão mais longe. E o que ele propõe é que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. E o que é engraçado, não é preciso pensarmos, não vamos entrar aqui com mais fórmulas agora, mas o que é engraçado é quando se conjuga as leis do movimento que ele propôs com esta lei da gravitação universal e se faz as contas para o sistema solar, obtém-se exatamente as leis de Kepler. É impressionante. Obtém-se aquilo que o Kepler dizia que devia ser o movimento dos corpos, portanto, em intervalos de tempo iguais, eles varrem uma área igual, isto é a lei das áreas. Com órbitas em elipse. As órbitas são elipses, que o Sol está num dos focos da elipse, num dos focos da elipse. Portanto, estas leis surgem quando nós calculamos qual é que deve ser o movimento dos corpos, usando as leis de Newton e a lei da gravitação universal também proposta por Newton. Portanto, a partir deste momento, nós temos, apesar de ainda não existirem observações diretas de que a Terra de facto se move, nós temos uma moldura teórica que funciona com uma precisão nunca vista até essa época, com as coisas do dia-a-dia, e que ao mesmo tempo faz uma previsão de como é que deve ser o movimento dos astros, que bate certo com o melhor modelo empírico que existia na altura, que era o modelo de Kepler. Portanto, estamos aqui com uma série de coisas, tudo a apontar na mesma direção, tudo aponta, neste momento, para a visão mais coerente do mundo de ser que a Terra se move. Apesar de ainda não existir a observação direta. Isto é engraçadíssimo, não é? No entanto, no final do século XVII, o Newton tem esse feito teórico gigantesco, não é? Tem esse modelo teórico extraordinário, que é inclusive verificado às escalas pequenas, mas a paralaxe continua a não aparecer, a teimar a não aparecer, que era a evidência mais direta de que a Terra se move ao longo do Sol, em torno do Sol ao longo do ano, e também não há ainda evidência de que a Terra se move em torno do seu eixo. Portanto, estas duas evidências continuam a não existir no final do século XVII.
E Sim, temos que porque esperar. com Newton já é possível, e com Newton já é possível calcular, por exemplo, esse exemplo que tu estavas a dizer, o segundo exemplo da rotação da Terra, não é? Que tem a ver, a maneira como isto se pode observar diretamente é, por exemplo, através de um efeito que nós já referimos, que é o efeito de Coriolis, a força de Coriolis, não é? Com Newton já é possível calcular com exatidão quanto é que estas coisas devem ser. Portanto, a partir do momento em que temos Newton, nós conseguimos fazer estes cálculos, não é? E o problema é que isto era tudo muito pequeno e não se conseguia ver, como Sim. estavas a explicar, não é? Ou seja, o modelo teórico faz previsões que depois eu empiricamente não consigo medir, não é? Não tenho instrumentos suficientemente precisos e bons para poder comprovar a teoria, não é? E Exato. portanto E temos então que esperar. começa aqui uma coisa que acontece às vezes em ciência, não é? Que é a caça à prova, não é? A caça Sim. à prova é quando começa É. quando temos uma moldura teórica que está a funcionar muito bem, mas há certas coisas que nós ainda não conseguimos observar, começa esta caça a quem é que vai ser o primeiro a conseguir medir experimentalmente e verificar experimentalmente esta medição. Isto são coisas que acontecem várias vezes ao longo da história da física. Aconteceram com Einstein, quando ele desenvolve a sua teoria da relatividade geral, aconteceu agora recentemente com esta questão do bosão de Higgs, e aconteceu também aqui nesta altura quem é que vai ser o primeiro a conseguir verificar que esta previsão do Newton, que bate certo numa série de outras coisas, não é? A teoria bate certo numa série de outras coisas, quem é que vai conseguir ser o primeiro a verificar esta previsão de que a Terra de facto se move, não é? Começa a haver aqui uma corrida, digamos assim, e vai entrar aqui uma personagem importantíssima. Não sei se queres introduzi-lo, Bernardo, aqui a personagem que nós estudámos aqui para ver que teve Sim, aqui vamos agora primeiro. entrar então no século XVIII. Vamos passar aqui a um astrónomo que alguns, nomeadamente o de Lambre, no seu livro famoso sobre astronomia, considerou o maior contribuidor para a astronomia do século XVIII, que é o James Bradley. E o James Bradley quem era? Era o astrónomo da corte britânica, o Astronomer Royal, que ganhou de tal forma a reputação científica que substituiu o Edmund Halley como astrónomo da corte e a partir de 1742, mas a fama que o leva a esse cargo tão prestigioso deve-se ao que ele fez ali em torno de 1725, 27, em que ele, como tu dizias, Gonçalo, estando à caça da paralaxe, não a encontrou, mas encontrou outra coisa muito curiosa, que é o fenómeno da aberração da luz. Queres-nos explicar um pouco o que é a aberração da luz? E daqui a um bocadinho vamos também explicar aqui os detalhes de como é que ele fez essa descoberta. Exato. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Mas basicamente o que aconteceu, ele estava à procura, como estava a dizer, ele estava à procura do paralaxe e ele acabou por encontrar outra coisa que também mostra que a Terra se move, mas para aquilo que eu percebi aqui do que andámos a ler, eles na altura não perceberam isso, ou seja, ele mediu isto mostra que a Terra se move, mas eu para aquilo que eu percebi, acho que eles não perceberam que a aberração mostrava isso, mas a aberração, no fundo, é uma coisa que surge como consequência do movimento da Terra, e basicamente é uma diferença angular que ele conseguiu medir na posição da estrela por facto da Terra se estar a mover. É diferente da paralaxe na medida em que a paralaxe surge do facto de nós estarmos a observar em pontos diferentes da órbita. Nós estamos a observar a mesma estrela em pontos diferentes. A aberração é diferente. A aberração é um ângulo que aparece pelo facto da Terra ter uma velocidade. E também pelo facto de, na altura, se assumir corretamente que a Terra tem uma velocidade constante, não é? E que é a combinação da velocidade, que a luz tem velocidade constante, e que é a combinação da velocidade da luz com este movimento hipotético da Terra em torno do Sol, que o James Bradley pensou, bom, o que eu estou a observar é uma evidência de que a Terra se está a mover, porque a luz que a estrela está a emitir, e neste caso estamos a falar da estrela Gamma Draconis, que era a estrela que ele utilizou para estas medições, a luz que vinha desta estrela estava a ser desviada num certo ângulo porque, hipotetizou o James Bradley, a Terra se movia em torno do Sol. Sim, isto é um efeito que surge do facto da velocidade da luz ser finita. Não diria
constante, para dizer Sim, que a finita, velocidade da luz é finita, finita, constante, é mais ser finita. Sim, já é um pressuposto, mais um pressuposto, não é? Mas é por facto de não ser, ser não finita. é Sim. infinita, portanto é finita. Portanto, estás aqui palavras demasiado parecidas, espero que não haja aqui confusão. Isto é uma coisa que surge quando se faz as contas para a luz, é preciso ter aqui em conta, as contas já são diferentes, não é? Mas eu vou dar um exemplo clássico para se conseguir perceber um bocadinho o que é que está a acontecer aqui, não é? Imaginem que nós estamos dentro de um comboio e o comboio está parado, para começar. O comboio está parado e nós temos um amigo nosso que está lá fora e que nos quer atirar uma bola para nós apanharmos. Portanto, o comboio está aqui, ele está parado, o nosso amigo está aqui, ele atira-nos a bola e ele atira a bola a direito na nossa direção e nós agarramos a bola e não há problema nenhum, o comboio está parado. Se o comboio estiver a andar numa certa direção, ele tem que atirar a bola quando nós estamos um bocado mais atrás para se ele atira a bola assim, a bola nos atingir quando nós chegamos aqui, não é? Porque senão, se ele atirar a bola só quando nós estamos a passar por ele, quando a bola cá chegar, nós já não a apanhamos, não é? Mas o que é que acontece se nós estivermos do nosso ponto de vista que estamos no comboio que está a andar? Do ponto de vista de quem está no comboio a andar, que está aqui, não é? O que ele vê é o nosso amigo a atirar a bola com um ângulo. Portanto, em vez de atirar na perpendicular, do nosso ponto de vista que estamos no comboio, ele vai estar cá à frente e vai atirar num ângulo cá para trás. É o que nós vemos estando no comboio. Com a luz é a mesma coisa. Portanto, a luz foi emitida há não sei quantos anos nas estrelas, não é? Demora um certo tempo até cá chegar, e como tem uma velocidade finita e a Terra se está a mover, o que vai acontecer é que nós vamos observar estes raios luminosos a chegarem à Terra com um ângulo face àquilo que seria de esperar se a Terra estivesse parada. E este efeito que se observa e que se chama aberração foi o que o Bradley descobriu e que, pronto, é uma das evidências que a Terra se move, embora pelo que eu percebi eles na altura não o tenham interpretado dessa forma, mas é uma das evidências, E nós também devíamos ter referido aqui que o James Bradley, Gonçalo, é um clérigo da Igreja Anglicana. É importante dizer isso, porque já que estamos aqui no Café interessante. Ciência e Fé, não é? Sim, sim. Nós não sei exatamente qual é a designação adequada, porque nos anglicanos a situação aqui é um bocado complexa, não é? Mas na Wikipédia diz priest, que nós iríamos traduzir para padre, mas não Sim, sei até se há em aqui, português até aqui um o detalhe, adequado é pastor, não é? biográfico. Por acaso, há aqui um detalhe biográfico que diz que ele foi primeiro ordenado diácono em maio de 1619 e depois, no mês de julho, presbítero. Portanto, mas no fundo isto é a Igreja Anglicana. Mas Sim, claramente um então, cristão. deve ser High cristão, Church, não é? High Church é que é Sim. mais parecida com... Sim, sim. parece ser algo desse género. Até porque estamos a falar de um homem que fez o seu percurso académico nas melhores universidades, neste caso estamos a falar de Oxford, e que foi também feito Fellow da Royal Society em 1618, portanto, no fundo, um cérebrozinho, digamos assim, um cérebrozão. Aqui desta claramente época. alguém que não tinha problemas em conciliar a parte da fé com a parte... Nenhum problema conciliar assim, eu não li nada daquilo que ele tenha escrito em matéria de fé, não é? Mas estamos se ele é ordenado, sim, se ele é em ordenado princípio... diácono e presbítero da Igreja Anglicana, à partida não terá grande dificuldade em conciliar Sim, a sua em fé princípio, cristã, com a sua fé cristã com o seu trabalho científico. Então ele faz aqui esta descoberta da aberração da luz no ano de 1627, vai partilhar o resultado das suas observações com os seus colegas fellows da Royal Society 2 anos depois, vai tirar as conclusões de que o que ele está a observar é melhor explicado pelo movimento anual da Terra, que no fundo é este movimento composto que explica porque é que a luz está a ser desviada, a luz que vem daquela estrela Gamma Draconis. E estas descobertas vão lhe permitir, uns anos mais tarde, chegar ao cargo de Astronomer Royal. Até há aqui um detalhe interessante que ele substituiu o Edmund Halley, como há bocadinho dissemos, e a sua reputação, inclusive, permitiu-lhe obter financiamento para o conjunto de instrumentos astronómicos que na altura custavam 1000 libras. Reparem, estamos a falar da primeira metade do século XVIII. 1000 libras era uma pequena fortuna. Isto em dinheiro de hoje em dia seria uma fortuna. Nem quer fazer a conta, mas é uma pequena fortuna. Portanto, no fundo, o James Bradley faz esta grande descoberta no século XVIII. Ainda não é aquela famigerada paralaxe. Não é mais extraordinária. Continua a não se ver, não é? Ao longo do ano, continua a não se ver um desvio no ângulo da posição aparente da estrela quando a Terra se move ao longo
do ano, não é? Continua a faltar a famigerada paralaxe, não é? Isso vai Exato, demorar ele mais algum coitado foi tempo. tentar medir a paralaxe e acabou a descobrir outra coisa. Sim. Mas, Mas a mas caça é engraçado. continuou? Sim, sim. A Ele caça também continuou? descobriu, já agora só referir aqui só referir de raspão, que ele também descobriu outra coisa importante que é a notação, É verdade. notação da Foi a Terra. segunda grande Portanto, descoberta que ele fez na sua vida, sim. sim, A isso é uma coisa notação. que tem a ver com a dinâmica do movimento de corpos em rotação. Não vamos entrar por aí, mas foi uma descoberta importante e que mostra aqui a qualidade do cientista, não é? E a sua importância aqui para o percurso, para a empreitada científica. Então, Mas no esta fundo, história continua, não é? continua, ou seja, ainda não está a paralaxe detectada, os astrónomos continuam à procura dela e vamos ter que agora dar um salto do Reino Unido para a Alemanha e mais concretamente para a Prússia, onde está o nosso próximo herói deste episódio. Já estamos no século XIX e vamos falar agora do Friedrich Bessel. E o Friedrich Bessel Como é um nome alemão, tem que se dizer mais chateado, não é? Friedrich Bessel. Friedrich Não é? Bessel. Lá, Não sei. faças- Já estou Não lá faças estou eu os com as teus minhas. sotaques, Gonçalo. Não faças os teus sotaques. Não, hoje Please. não vou Nós não fazer. queremos não perder vou mais fazer. ouvintes. Já tivemos ali na beira de perder ali metade dos nossos ouvintes quando tu começaste a fazer algumas fórmulas de elipses e de adaptação gravítica. Vamos ver se agora conseguimos agarrar os ouvintes que ainda temos a ouvir-nos a esta hora. E por isso, vamos então focar-nos na Prússia. Na Prússia, onde surge este astrónomo amador, Gonçalo. Este astrónomo amador que se torna no profissional de uma forma muitíssimo curiosa. Porque o Bessel largou a escola aos 14 anos. O Bessel Não era grande aluno, não é? Aqui não teve formação superior. O Bessel foi para um negócio de importação-exportação. Acho que ele, no fundo, ele achou que não tinha vocação para o latim e o estudo tinha que ser em latim. Quem queria ter uma carreira científica não podia fugir ao latim. E ele vai se dedicar ao comércio, a uma atividade de negócio, a marinha mercante. E é curioso que é nesse exercício desse cargo de marinha mercante que o Friedrich Bessel vai ganhar competências matemáticas por via prática, por via pragmática, no que diz respeito a desafios de navegação. É muito interessante, mais uma vez, não é? A Marinha em geral, e a Marinha Mercante neste caso como escola de navegação e escola de matemática relacionada com a navegação, vai abrir os interesses do jovem Bessel nos temas da astronomia. Nomeadamente, não é, como é sabido, não é? Quando se está numa missão nos mares, é preciso determinar a latitude, o que se pode fazer com a ajuda das estrelas, mas mais complicado ainda a longitude, não é? O desafio de calcular a longitude. E o Bessel vai se São interessar pela desafios astronomia. matemáticos tremendos. Quer dizer, Tremendos. a latitude não é muito, não é? Na realidade é fácil. É extraordinário fácil. que alguém tenha percebido isso, mas a partir do momento em que alguém percebeu é trivial, não é? Determinar a latitude. Mas a longitude, de facto, é aqui um processo mais complicado, não é? Portanto, ele teve que estudar imenso para conseguir fazer isso. E aqui o nosso Bessel, este nosso amador Bessel, no fundo astrónomo amador, vai lá, surgir no radar dos astrónomos mais profissionais quando ele trabalha e faz conhecer, divulga o seu trabalho nos cálculos das órbitas do cometa de Halley. Ele vai fazer este trabalho em 1804 e isto vai chamar a atenção de astrónomos como Heinrich Olbers, um astrónomo muito conhecido e muito competente da época, que vai dizer: olá, quem é que é este amador que anda aqui a fazer aqui medições mais refinadas das órbitas do cometa de Halley? Quem é que é este fulano? E na verdade ele, nunca tendo feito uma carreira académica como matemático ou como astrónomo, teve uma educação formal no comércio e a certa altura termina essa educação comercial, larga a escola comercial e vai se tornar num assistente num observatório astronómico, e é aí que ele vai fazer o seu primeiro grande projeto de observação astronómica. Mas atenção, um astrónomo amador, não é? Mas vai no fundo ganhar aqui experiência profissional fazendo, não é? Sim, mas Fazendo ao mesmo observações. tempo acho que é uma história inspiradora e Super acho que inspiradora. é a prova de que a pessoa não tem que seguir aquele percurso todo direitinho para Para mudar a história da ciência. para Ou- mudar a ou- história ou da outras ciência áreas, e para fazer coisas importantes. Que às vezes há aquela ideia de se queres ser um cientista importante e fazer coisas certas, tens que fazer tudo direitinho, tens que seguir a escola até à altura certa, tens que entrar para aquele curso, tens que fazer aquilo, não sei o quê. Não, a pessoa pode desviar-se completamente e só mais tarde, por situações da vida, é que vai lá ter, não é? Isso às vezes pode acontecer, não é?
E Mas pronto, foi aqui só dá-se aqui um pequeno à parte, mas acho que é É importante verdade. dizer isto. Acho que É é importante verdade. dizer isto, porque há imensas histórias na física de pessoas que foram para outras áreas que não tinham nada a ver e que depois acabaram por se interessar por aquilo e mais tarde acabaram por se tornar físicos. E aqui vai haver uma ligação muito interessante, Gonçalo, que vai mostrar ainda mais o que estás a dizer, da importância de um amador dedicado, esforçado e, no fundo, apaixonado pelo seu trabalho. É que temos aqui, neste primeiro projeto, em que o Bessel trabalha num observatório particular, em Lilienthal, espero não estar aqui a massacrar o nome deste O nome da observatório, que é ao pé de Bremen, e ele vai trabalhar nas observações estelares do James Bradley, em cima delas, para melhorá-las. É curioso também saber que o James Bradley, apesar de ser da primeiro quartel do século XVIII, o grosso da obra astronómica do Bradley só vai surgir na imprensa já no final do século XVIII. Houve uma série de disputas, eu só vi aqui assim de raspão aqui esse detalhe, que houve várias disputas, mas que só no final do século XVIII é que foram impressas as obras mais importantes do James Bradley. Portanto, aqui se calhar o jovem Bessel vai aproveitar essas obras publicadas talvez 20 anos antes, ou algo assim, ou 10 anos antes do James Bradley, e ele vai, repara aqui, Gonçalo, vai fazer neste observatório em Lilienthal, vai fazer medições precisas da posição de 3.222 estrelas. Caramba! Portanto, Fartou-se de trabalhar o homem. ele encontrou a vocação dele, claramente, não é? Depois daquele percurso da Marinha Mercante e da Escola Comercial, claramente encontrou aqui a vocação dele. E ele, na verdade, faz este trabalho notável sem ter formação universitária, não é? É uma coisa impressionante. E, realmente, as autoridades reconheceram o valor dele e não foram preconceituosos com ele, apesar de ele não ter esta formação académica, ao ponto de o terem nomeado diretor do Observatório de Königsberg, foi criado pelo rei Frederico Guilherme III da Prússia, com a idade de 25 anos, portanto ele já era diretor deste observatório aos 25 anos, a posição que ele manteve até à sua morte. E é como diretor deste observatório de Königsberg que ele vai fazer aqui a descoberta incrível da história da astronomia, que é a detecção empírica da paralaxe estelar. E, portanto, atenção, é este amador que vai fazer esta descoberta extraordinária. Sabes quem é que ele me estava a fazer lembrar? Uma pessoa que nós já aqui falámos, que era o Pedro Peregrino, não é? E a sua Epístola Verdade. dos Magnetos, não é? Também um que amador, era também um exemplo Sim. de alguém. Portanto, aqui temos um episódio sobre ele nos nossos cromos medievais. Alguém que, pronto, que está fora do percurso habitual e que acaba a ter uma contribuição importante na história da ciência, não é? Neste caso, na questão do magnetismo, e aqui o Bessel nesta parte mais astronómica, não é? Sim, e aqui o Bessel, como muitos, estava à caça da paralaxe, não é? E ele escolhe a estrela 61 Cygni, que é uma estrela na constelação do Cisne, que hoje sabemos que é uma estrela dupla, e ele vai fazer as observações desta estrela ao longo do ano usando um instrumento chamado heliómetro. No fundo é um telescópio que é modificado com o objetivo de conseguir medir ângulos muito pequenos, não é? Estamos sempre aqui à procura da paralaxe e os ângulos são necessariamente muito pequenos, não é? De recordar que os ângulos são tão pequenos, não é? Que até então nunca ninguém tinha visto nenhum tipo deste ângulo em nenhuma estrela, não é? Sim, era completamente impensável, não é? Nós já referimos nos outros episódios, mas basicamente, se nós tivermos um círculo completo, com as direções todas, não é? Se nós o partirmos em 360, cada um desses bocadinhos é um grau. Depois, se nós partirmos o grau em 60, cada um desses bocadinhos é um minuto. E se partirmos cada um desses minutos em 60, cada um desses bocadinhos é um segundo. Não é? E o valor que ele vai encontrar é pequeno até ao pé disto, não é? Quer dizer, isto são valores minúsculos, não é? E que quando ele fez as suas medições com estes instrumentos de alta precisão que ele arranjou, qual foi, queres explicar, Bernardo, qual é que foi o valor que ele obteve para ele obteve esta paralaxe? paralaxe. Ele obteve uma paralaxe de 0,314 segundos de arco, que é um valor muito pequeno realmente, e este valor permite fazer as contas trigonométricas muito facilmente e chegar-se aqui a uma distância de 10,4 anos-luz. Hoje em dia é engraçado que é pi sobre 10, não é? Pi sobre 10. Por acaso é curioso aqui sobre este número, não é? Mas, não, já são piadas, enfim, piadas é o que é, não é? já. Mas esta paralaxe 0,314 segundos de arco corresponde a uma distância entre a Terra e 61 Cisne de 10,4 anos-luz, estimada pelo Bessel, e hoje em dia, reparem, não está muito longe da verdade. A distância que hoje em dia medimos esta estrela é de 11,4
anos-luz, portanto apenas mais um ano-luz, apenas, parece uma coisa pequena, mas 10% de erro, no fundo, aqui no valor da estimação do Bessel. Sim, é extraordinário, não é? É extraordinário, é E extraordinário. mas, é assim, mas provavelmente, portanto, eu diria, nós por acaso aqui nas notas não temos isso, não é? Mas provavelmente a distância que nós temos hoje estará dentro da barra de erro da estimativa da primeira distância, não é? Portanto, é provável. Portanto, se isto tiver sido bem feito, ou se, não sei, pode haver aqui sistemáticos que não estejam a ser tidos em conta, mas é provável que esteja dentro da barra de erro. Portanto, simplesmente hoje em dia temos medidas com muito mais precisão do que aquilo que se conseguia fazer na altura, não é? Mas reparem, esta distância é completamente inimaginável. A velocidade da luz é enorme e a luz demora mais de 10 anos a chegar a esta estrela. É impressionante. Portanto, A distância é incrível. Não é? Não é? Portanto, não é de admirar que a paralaxe não se detectasse facilmente, não é? E que andasse a fugir aos astrónomos durante este tempo todo, não é? Exato, agora, exato. cá temos, na sequência da descoberta da aberração, que nós falámos há bocadinho, pelo James Bradley, temos aqui algo que vai fortalecer enormemente o que o James Bradley já tinha proposto, né? O Bradley já tinha proposto que a Terra tinha que estar a mover, e desta vez temos uma evidência empírica de que a Terra realmente ao longo do ano se está a mover com uma paralaxe detectada e medida, não é? O que é absolutamente incrível. E depois o que é interessante também, Gonçalo, é que pouco tempo depois outros astrónomos vão usar as mesmas técnicas e fazer o mesmo para outras estrelas, não é? Temos aqui nas notas, por exemplo, que as estrelas que foram, cuja paralaxe foi medida logo a seguir esta estrela 61 Cisne, foram estrelas de Vega e de Alfa Centauro. Bem, Alfa Centauro seria até óbvio. É mais próxima, seria não é? até óbvio que essa seria apanhada logo no começo, não é? Porque é a estrela mais próxima de nós, não é? E, portanto, também está aqui no, Sim, no assim, top na 3. verdade é a brilhante mais próxima, não é? Porque depois há uma mais pequena que é a próxima Centauro, que está um bocadinho mais próxima. Mas, é mais próxima, sim. É brilhante, mais próxima, exatamente. Sim, mas é assim, a estrela que se vê bem mais próxima é... Isto está na mesma constelação, salvo erro, não é? Já não me recordo... Sim, estão próximos, por isso é que dizem uma é Alfa são as duas e a Centauro, outra... não é? Já não me recordo qual é que é a letra da próxima Centauro. Mas... chama-se Próxima Centauro. Sim. E cá está a paralaxe descoberta, mas não ficamos por aqui, não é, Gonçalo? Ainda é preciso encontrar evidências de que a Terra tem movimento diurno, ou provas empíricas, de que a Terra tem movimento diurno em torno do seu eixo. Então, tendo visto aqui, estes argumentos que mudaram, no fundo, passaram a mostrar que existia movimento da Terra em torno do Sol, não é? Quer dizer, a partir do momento em que existe movimento em torno do Sol, é mais ou menos claro que ela... Não há assim, não vejo assim nenhum motivo para não acreditar que ela roda também, não é? Mas tendo visto aqui estes argumentos para a Terra se mover em torno do Sol e que com a melhoria da precisão das medidas se conseguiu, pronto, passaram de ser argumentos contra o movimento da Terra para serem argumentos a favor do movimento da Terra, acho que está aqui na altura de fazermos aqui uma pausa, não é? Pronto, e vamos continuar. Afinal, no início estávamos a dizer que era a quarta parte e última, não é? Mas se calhar vai ser a penúltima, não é? Portanto, acabamos este tema no próximo episódio com os argumentos para porque é que a Terra roda, não é? Portanto, os nossos ouvintes são santos, Gonçalo. Os nossos ouvintes são santos. Exato, é preciso ter paciência, não é? Muita paciência. Mas pronto, obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Se a relação da fé com a ciência é o tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Até para não perderem a segunda parte e última deste episódio. E não desistam, pensem sempre que a próxima parte é a última. Mantenham sempre a fé. E para saberem como é que... Quais é que são aqui os argumentos mais extraordinários para o movimento da Terra, da rotação da Terra, que é interessante. E também vamos falar um bocadinho ainda do outro para a translação. Portanto, mas obrigado, Bernardo, por este bocadinho e até à próxima. Um abraço. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.